Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez para muita informação aqui no Cloud Game News de hoje, então fica aí, acompanha tudo, porque realmente essa semana teve muita informação em Cloud Game, inclusive hoje, né? A gente vai falar sobre a chegada dos jogos Xbox e da possibilidade de jogar com Game Pass no GeForce Now. Vamos falar dos novos jogos do Boosteroid, os jogos grátis da Epic Games, se eles são compatíveis com Cloud Game ou não. Tem novidade das TVs Samsung 2020, agora chegando o Cloud Gaming para elas também, né? Aplicativo do Xbox, do GeForce Now, já vamos falar sobre isso. Também tem o projetor da Samsung, né? Que vai ter Cloud Game embutido, né? É muita novidade para Cloud Game, né? Então, para quem acha que serviços de Cloud Game estão morrendo, né? Não é o que está acontecendo, né? Tem muita novidade, mas também tivemos uma informação, né? Sobre o Anywhere, que parece que ele tá encerrando, ao mesmo tempo que talvez seja só uma pausa para um novo lançamento, né? Vou falar sobre isso já já. Tem novidade da Nexa também, né? Servidores no Brasil, né? Onde você pode jogar em Cloud Game uma máquina virtual, você pode instalar qualquer jogo lá. E agora um plano novo sendo lançado mais barato. Vamos falar sobre o PlayStation Portal, né? O portátil da Sony, que é um pouco controverso, né? Para Cloud Game. E por fim, né? Vamos falar também sobre a Amazon Luna, que tá trazendo o aplicativo para as TVs LG. Falei para vocês, né? Tem muita informação, então fica aí. Eu vou deixar os destacados aí embaixo, né? Caso você queira arrastar pro tempo que você quiser assistir. Claro que eu prefiro que você assista o vídeo todo, né? Me ajuda muito, mas deixar o like, se inscrever para continuar recebendo novidades sobre Cloud Gaming também é muito importante. Bom, e começando com a Epic Games, então temos dois jogos grátis, né? Na verdade, temos um jogo grátis hoje, né? Que é o Homeworld Deserts of Karak. Esse jogo está disponível a partir de agora, né? Hoje, meio-dia, entrou na gratuidade aqui da Epic Games e você pode resgatar para ficar na sua conta. Nesse momento não é possível jogar em nenhum serviço de Cloud Gaming, apenas via VM, no caso pela Nexa você consegue jogar. E Cave Story Plus também a mesma coisa, né? Você também não consegue jogar em nenhum serviço de Cloud Gaming a não ser VM. Então por enquanto são esses os jogos, né? Semana que vem a gente traz novas atualizações. E falando da Nexa, né? Então o link tá aí na descrição nos comentários, né? Caso você queira se cadastrar lá e testar. E tem um cupom JohnnyMZS10 que dá 10% de desconto na assinatura. A Nexa trouxe aqui, né, um plano novo, mais barato, onde você vai poder ainda ter aí o PC na nuvem, né, o PC completo na nuvem. Eu já trouxe aqui um vídeo falando sobre isso. Em breve teremos novos testes, né, por um preço muito mais baixo do que o normal, né. A diferença é que aqui o servidor não tem salvamento, né, a diferença dos outros planos, o que faz com que o serviço fique mais barato, né. E para jogos muitas vezes não é necessário realmente que tenha salvamento, né, já que, por exemplo, Epic Games, Steam, você consegue ter salvamento na nuvem, ou dentro dos servidores dos próprios jogos. Então o plano aqui, né, jogue seus jogos diretamente na nuvem a partir de R$ 59,90. Eu imagino que esse valor ainda vai subir, já que tem uma promoção de lançamento, né. Como eu vi agora essa informação, eu não tive tempo de perguntar para eles, mas é o que tá aqui no site. Então promoção de lançamento tem 7 dias, né, então esse seria o plano Lite aqui, R$ 59,90 por 30 dias. Em servidor brasileiro, sessão ilimitada, não salva os arquivos e contém spot na máquina, né? Então a questão aqui, a diferença realmente é que não salva os arquivos para os outros planos que eu já mostrei aqui no canal, né? E aí já fica muito mais barato para você testar o serviço, né? E caso você goste e queira salvamento de arquivos, você pode migrar também para o outro plano. Eu não sei se está disponível aqui, ó, eu cliquei em cima para ver se já é possível assinar e realmente já é possível, né? Então aqui embaixo, nesse campinho aqui, né, cupom, código de cupom, você coloca JohnnyMZS10 aplicar e aí você vai ter 10% de desconto, então o valor vai ficar R$ 53,91 para um mês do plano Lite aqui da Nexa, tá? Muito mais barato e realmente vale a pena você testar lá. E falando de um outro serviço de Cloud Gaming, o Anywhere, né? Eles tiveram uma atualização, um comunicado que eles soltaram aqui nas redes sociais, no caso aqui no Instagram, informando que o beta tá sendo encerrado, né? Só que não ficou muito claro, né, se realmente vai ter uma nova fase aí, né, que é o que eles estão dizendo, ou se encerrou tudo, já que eles estão cancelando as assinaturas a partir do dia 18 de agosto, né, na verdade, já passou. Então, lendo aqui rapidamente, né, depois de mais de 3 anos de fase beta, incontáveis horas de jogo e melhorias na plataforma, tomamos a decisão de que, em consonância com a nossa visão e após alcançarmos os marcos que nos propusemos, chegou a hora de encerrar esse capítulo e terminar a
fase beta da plataforma Anywhere. Desde que começamos esse projeto, nossa missão em Anywhere tem sido democratizar o acesso a videogames, permitindo que jogadores de todo mundo desfrutem de jogar qualquer jogo em qualquer lugar. Criamos uma plataforma de cloud game única, cheia de paixão e com o propósito de gerar um impacto positivo na comunidade gamer e oferecer uma verdadeira liberdade para jogar sem a necessidade de comprar hardware caro. Obrigado por serem nossos Anywarriors e por nos ajudar a criar algo extraordinário juntos. Não teríamos conseguido sem vocês. Estamos ansiosos pelo que vocês nos acompanham enquanto avançamos para a próxima fase nessa jornada. Uma saudação da sua equipe Anywhere. E aí, não ficou claro o que é a próxima fase, né? A gente tem aqui a informação, né, de que a partir do dia 18 de agosto, então a fase beta se encerra, né? Já se encerrou, no caso, estamos no dia 24, esse comunicado da semana passada. E aí eles vão fazer aqui, né, reembolsos, né, para quem assinou e tal, depois do dia 18, quem tinha mais a assinatura recorrente será reembolsado. Então realmente encerrou, né, o Anywhere não existe mais nesse momento e talvez eles façam um relançamento aí, né, sem o beta, já que eles fizeram até acordo com a Microsoft, né, então realmente não faria sentido o serviço se encerrar de vez, mas nesse momento o serviço está encerrado, né, ele pode voltar em algum momento. Tá chovendo muito forte agora, não sei se vocês estão ouvindo, né, mas a gente acabou nem falando desse serviço aqui no canal e não testando, já que ele não estava disponível no Brasil, mas caso tenha novas informações eu trago aqui para vocês. E uma informação interessante para proprietários de Smart TV Samsung 2020, né, o The Verge trouxe aqui a informação: Smart TVs 2020 da Samsung receberão aplicativos de jogos em nuvem em breve. O Xbox Cloud Game GeForce Now provavelmente farão parte dessa lista de aplicativos de jogos em nuvem que chegarão às Smart TVs Samsung mais antigas. Então a gente teve a chegada aí, né, de aplicativos nas TVs 2021, 2022 da Samsung e 2023, né? Mas até se especulava que nunca chegaria às TVs 2020 ou anteriores, talvez por uma tentativa comercial de vender mais TVs, né? Ou não se sabe, mas possivelmente o problema era técnico realmente, então está sendo resolvido e vai ser liberado pelo que o The Verge está falando. Vamos ler o que diz a notícia, né? A Samsung diz que está planejando trazer aplicativos de jogos em nuvem para suas Smart TVs 2020 ainda esse ano, então até final desse ano deve surgir. A Samsung fez um anúncio durante o evento da Gamescom, mas ainda não está claro quais modelos de Smart TVs 2020 serão atualizadas com aplicativos de jogos em nuvem, nem uma data exata do lançamento fora ainda esse ano, né? Então eles falaram isso na Gamescom, eu não acompanhei a Gamescom, né? Tava no horário de trabalho, mas teve essas novidades aqui, por isso também temos bastante informação hoje. Hoje temos o prazer de anunciar, então, o comunicado da Samsung, né? Hoje temos o prazer de anunciar que expandiremos os aplicativos de jogos em nuvem para nossas TVs do ano modelo 2020 ainda esse ano, dando a dezenas de milhões de jogadores acesso aos seus jogos e serviços favoritos, disse Mike Lucero, chefe de produtos para jogos da Samsung. E aqui eles dão um destaque, né, de quando a Samsung lançou, né, foi em 2022, o hub de jogos e tal, né, trazendo Cloud Gaming, xCloud, GeForce Now, Amazon Luna para Samsung TV. E não ficou claro, né, quais aplicativos chegarão a essas TVs 2020, mas provavelmente sejam os mesmos que já estão disponíveis nas TVs novas, né? Então Xbox, GeForce Now, Amazon Luna, Utomic, né, Arcade Antstream, Black Nut, né? Então os maiores serviços aí, grandes serviços que você já pode jogar na TV 2021 para frente. Fica ligado que agora com a TV 2020, né, com o seu modelo 2020, você não precisa trocar ela, você pode esperar aí até o final do ano que deve chegar esses aplicativos. Quando tiver mais informações eu trago aqui para vocês também, então se inscreve no canal e ativa o sininho. E ainda falando sobre aplicativo de TV, né, a Amazon Luna traz também aplicativo para TVs LG, né, ela tinha aplicativo na Samsung, tem aplicativo na Samsung, agora tá trazendo para as TVs LG. Então eles também falam o seguinte, né, temos o prazer de anunciar que a partir de hoje a Amazon Luna está disponível nos modelos de TV 2021 até 2023 da LG, e aqui tem até a versão, né, do sistema operacional, se você quiser conferir aí, WebOS 6.0/22/23. Esses modelos aqui, né, terão o aplicativo do Amazon Luna, lembrando que ele não está disponível no Brasil, né, então você tem que tentar, não sei se na TV LG dá para mudar a região, né, para os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Reino Unido, para tentar jogar, para tentar usar esse aplicativo, né. Com base na informação contínua da LG em jogos, os proprietários da LG Smart TV agora podem acessar seus jogos favoritos no Luna diretamente do cartão de jogo da tela inicial das TVs 2023 da LG.
LG ou baixando o aplicativo Luna na LG Content Store e Smart TV a partir de 2021 até 2022, 2023, né? Acho que é raro aqui, né, cara? Porque aqui eles colocaram 21, 23, aqui 21, 22, né? É do modelo LG 2021 até 2023. E aqui é a carinha do aplicativo, né? Na TV LG, caso você tenha uma, você vai conseguir jogar. No caso, mudando a região, né? Porque infelizmente a Amazon Luna não está disponível no Brasil. Bom, as outras informações são basicamente as que a gente já conhece, né? Você vai poder conectar o controle do Amazon Luna ou próprio um controle Bluetooth, né? Conectado direto na TV LG. Então, informação bem interessante. Comenta o que você achou. E ainda falando sobre TV, né, e projetor, no caso da Samsung, né, o projetor Freestyle Gen 2 da Samsung torna-se oficial com o streaming de jogos em nuvem integrado. Então, mais uma informação aí para a Samsung, né, agora com esse projetor aqui que você tá vendo na tela, vai ter os aplicativos Xbox, GeForce Now, né, os aplicativos de cloud gaming que já existem nas TVs 2021 até 2023, futuramente 2020 também. Esses aplicativos também estarão disponíveis nesse projetor aqui, no novo, né, cara, na geração 2, que a gente sabe que existe a geração 1, mas é apenas para geração 2, tá? Então a Samsung anunciou seu projetor Freestyle Gen 2, informação do GSM Arena, tá? Com recursos Gaming Hub, que é o sucessor do projetor Freestyle da primeira geração do ano passado. A premissa é simples, contanto que você tenha uma conexão estável com a internet e um espaço para projetar. Você pode transmitir conteúdo ou jogar milhares de títulos de jogos onde acha melhor. O Game Hub da Samsung oferece suporte às plataformas de streaming de jogos Xbox, Game Pass, Nvidia, GeForce Now, Amazon Luna, Utomic, Antstream Arcade e Black Nut. Então isso aqui, cara, é muito legal, porque você pegar esse projetor, não sei quanto custa, né? Eu imagino que não deve ser barato, mas tipo, se você tem uma sala grande aí, né? Ou um local pra levar, pra jogar com seus amigos, vai ser muito massa você botar esse projetor aí pra jogar numa tela gigantesca aí, né? Na sua sala, no local que você tiver, vai ser massa pra caramba. Comenta o que você achou dessa novidade. Ainda falando sobre tecnologia, Sony lança o PlayStation Portal, né? O PlayStation Portátil da Sony será lançado ainda esse ano por $199. O portátil PlayStation da Sony transmitirá jogos do PlayStation 5. Informação do The Verge, né? Esse aqui é o PlayStation Portal. Nada contra ele, né? Parece interessante, é um portátil interessante, bonitinho, né? Talvez um pouco estranho por causa desses controles, né? Parece que tá dividido no meio, mas não é esse o problema dele. O problema dele, cara, é que você precisa ter um PlayStation 5 obrigatoriamente. Não tem como você ter um portátil desse aqui, né, para levar para qualquer lugar que você queira, se você não tiver um PlayStation 5. Então é quase uma venda casada, né, cara? Você precisa do PlayStation 5 para comprar esse aqui, senão o serviço de cloud game da Sony não funciona nele e não vai funcionar via PlayStation 5. Você precisa transmitir os jogos do seu PlayStation 5 para ele, né? O Remote Play da Sony nesse dispositivo é como se você pegasse seu celular, né, instalasse o aplicativo da Sony lá, o Remote Play, e jogasse nele. Não precisaria desse dispositivo, né, custando aí $200, né? R$1.000 na conversão direta, mas se vier pro Brasil, talvez uns R$1.500, né? Vai ficar um valor alto para você só poder jogar se você tiver o PlayStation 5, e acaba não sendo um dispositivo focado em cloud gaming, né? Então a informação aqui do The Verge, né? A Sony está lançando oficialmente seu PlayStation Portátil ainda esse ano. O reprodutor remoto da Sony, PlayStation Portal. O dispositivo transmitirá jogos do PlayStation 5 por Wi-Fi e possui uma tela LCD de 8 polegadas com resolução de 1080 60 fps. A Sony diz que o PlayStation Portal estará disponível ainda esse ano ao preço de $199. O PlayStation Portal se conectará remotamente ao seu PlayStation 5 via Wi-Fi, para que você possa passar rapidamente do PlayStation 5 para o Portal, disse Hideaki Nishiro, vice-presidente sênior da Sony, né? O PlayStation Portal pode jogar jogos suportados que estão instalados no seu console PS5 e usar o controlador DualSense. Então, né, é aquele negócio que eu falei, não será possível jogar jogos nativamente nele, né, ou via navegador, né, ou via cloud game. Você vai ter que transmitir os jogos do PlayStation 5 para ele. Aí a informação então do The Verge, né, você não poderá executar nada localmente, portanto, se não tiver Wi-Fi, estará sem sorte. Nada será executado nesse dispositivo aqui, apesar dele ser
Android, você precisa ter o Wi-Fi e conectar diretamente ao seu PlayStation 5. O The Verge ainda diz, né, que estranhamente o portátil de $199 não funcionará com o próximo streaming em nuvem da Sony para jogos PlayStation 5. Então, entre aspas, né, jogos que devem ser transmitidos no PS5 usando uma assinatura do PS Plus Premium não são compatíveis, diz a Sony. Então, mesmo os jogos do próprio cloud gaming deles não será possível utilizar nesse dispositivo, o que é um desperdício, né? Criar um dispositivo desse para não utilizar serviços de cloud gaming, né? Ou nem que seja só o serviço da Sony, mas que fosse o serviço de cloud gaming. Não, você depende do PlayStation 5. Bom, basicamente é isso, né? Essas são as informações e comentei o que você achou. Não é um hate em cima da Sony, do PlayStation, né, cara? Se tivesse feito um negócio legal aí, né, a gente estaria elogiando. Temos novidades no Boosteroid a partir de amanhã, dessa sexta-feira, The Texas Chainsaw Massacre e mais 13 jogos chegam no Boosteroid essa semana. Amanhã vão chegar 13 jogos ao Boosteroid, né? Recebi essa informação antecipadamente hoje, então temos aqui a lista completa de jogos que chegam essa semana e vamos dar uma olhadinha rápida nos preços deles, né? Inclusive temos um jogo grátis, que é exatamente esse aqui, Holocure Save the Fans. Então esse jogo é gratuito pela Steam, você pode jogar no Boosteroid a partir de amanhã, vai chegar no serviço. Também temos a chegada do The Texas Chainsaw Massacre, né? O Massacre da Serra Elétrica, tá disponível agora no Boosteroid a partir de amanhã por R$107 na Steam, né? Comprando direto na Steam, você joga lá. Também tem o Bomb Rush Cyberpunk chegando por R$107 na Steam, né? Compra na Steam, joga lá. Tem o jogo BlazBlue Entropy Effect. Meu inglês é aquele inglês, né, cara? Sabe como que é, né? Então, um jogo com acesso antecipado custando R$59,99 na Steam. Você vai poder jogar no Boosteroid. Na Greenman Game, né, pela Steam, temos o jogo Desinsed, custando R$88,99. Também tem o jogo Smurfs Kart, né? O kart dos Smurfs, custando R$71,99 na Greenman Game. Você ativa a chave na Steam, pode jogar no Boosteroid. Ó que legal, cara, pra quem gosta de Smurfs ou pra quem tem crianças em casa. Um jogo interessante. Também tem o jogo Detroit Become Human, custando R$49,68 pela Greenman Game. Você ativa ele na Steam e pode jogar também no Boosteroid. Na nuvem, temos dois jogos aqui com um preço mais barato aqui, né? R$103,49. Shadow Gambit The Cursed Crew. Você compra ele aqui, ativa ele na Steam, pode jogar lá no Boosteroid. Além do Atlas Fallen, custando R$159,90. Também você pode jogar no Boosteroid pela Steam. E ainda na Steam, né? Voltando aqui na Steam, Ship Graveyard Simulator 2, R$59,99. Do Ervis Glory, Death and Loot, jogo com acesso antecipado, custando R$38,49. House Flipper, né? Aquele simulador de construção de casa, né, cara? É quase um The Sims, mas acho que é mais focado em reforma de casas. 70% de desconto na Steam, custando R$22,19. Dave the Diver chegou também aqui no Boosteroid a partir da manhã, R$59,99 direto pela Steam. E Darkest Dungeon 2, custando R$107,99 direto pela Steam aqui no Boosteroid a partir da manhã. Então essa é a lista completa de jogos do Boosteroid. Se você quiser clicar no link aí da descrição dos comentários, você vem para essa página aqui, consegue ver a lista completa e clicar no link aqui também para ser direcionado para a página do jogo. Comenta o que você achou dos novos jogos do Boosteroid. E tem novidade interessante no GeForce Now, né? Estamos aqui no site Cloud Games BR. Game Pass e Microsoft Store agora estão disponíveis no GeForce Now finalmente, né? Depois de muito tempo aí, a gente sabia que iria chegar, demorou, mas agora está disponível com jogos selecionados, né? Não são todos os jogos que são compatíveis aí com o Game Pass, mas a Nvidia informa que a partir dessa quinta-feira, né? De hoje e das próximas, os jogos da Microsoft, né? Xbox começarão a chegar no catálogo. Bom, a informação então, né? Tá aqui no site Cloud Games BR, temos a lista completa, né, de jogos chegando via Microsoft Store, né? Jogos compatíveis nessa semana via Microsoft Store. Então temos Age of Empires Definitive Edition. São jogos que já estavam no GeForce Now, mas agora com compatibilidade pela Xbox, né? Vai ter um botãozinho lá, vou mostrar pra vocês. O mesmo que você escolhia entre Steam e Epic Games. Você vai poder escolher o Xbox e aí jogar pela Xbox, né, pela Microsoft Store. Se você tiver a assinatura do Game Pass ativa, você vai conseguir jogar sem precisar
pagar pelo jogo, né? Sem precisar comprar o jogo, mas mesmo assim você vai precisar aí da assinatura do GeForce Now ou do plano grátis. Então você vai ter aí a assinatura do GeForce Now mais a assinatura do Game Pass e vai poder jogar os jogos da Microsoft e os jogos listados aqui, né? Até que surjam novos jogos. Então Age of Empires Definitive Edition, Age of Empires 3, Age of Empires 4, Crusader Kings 3, Dead Cells, Deathloop, Gear 5, Grounded, Mount Blade 2, No Man's Sky, Pentiment, Quake, Shadowrun, Stellaris, The Texas Chainsaw Massacre, né? O Massacre da Serra Elétrica, Valheim, Warhammer 40.000 Dark Tide, Wolfenstein, Youngblood e Wolfenstein 2 The New Colossus. Então esses são os jogos aqui compatíveis. Agora você já pode jogar aí pelo Game Pass ou pela Microsoft Store, caso você tenha comprado um desses jogos. E além disso, também chegaram mais jogos compatíveis essa semana, que é o WrestleQuest, Jump Light Odyssey, Blasphemous 2, Ride 5 e Doom 2016, né? Esse aqui deveria aparecer pela Xbox, né? Mas por enquanto não está ativada aí a opção Xbox nesse jogo. E tem mais alguns jogos chegando aí até o final do mês, né? No nosso site aí tem toda a lista completa, né? Eu deixo tudo junto no mesmo link aqui, né? Pra você ter uma noção aí do que já chegou no começo do mês e o que tá chegando. E aí falando sobre o aplicativo do GeForce Now, né? O site, como que tá funcionando então, né? Os jogos Xbox, se você vier aqui, por exemplo, no Gear 5, né? Ele já tem uma tag nova, New Game Store, né? E aí tem a opção Steam, que é uma opção que já tinha, e agora tem a opção Xbox também, você pode clicar aqui em jogar, ele vai conectar no jogo, né? Vai iniciar o jogo e aí vai pedir o seu login da Microsoft. Esse login ele tá sendo pedido toda vez, né? Que você abre, porque não tem sincronização, né? Não foi integrado ainda. Eles prometem corrigir isso no futuro. Não foi integrado o salvamento, né? Dos seus dados ali, do seu usuário e senha. Então toda vez você vai ter que fazer login, mas futuramente eles prometem corrigir isso. E aqui abriu rapidamente enquanto eu tava falando, né? Então apareceu aqui já a opção Xbox e aí aparece aqui para eu colocar o meu e-mail para logar com a conta da Microsoft, a mesma que eu tenho o Game Pass ativado ou que eu comprei esse jogo caso eu tivesse comprado, né? E aí é bem simples, cara, fazendo login aqui ele já vai entrar, então não tem muito esquema. Eu imagino que esse vídeo tenha ficado bem longo, né? Então qualquer comentário aí e like vai fortalecer demais. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima.